Visite Oliveira do Hospital. Ouça a Rádio Boa Nova. radioboanova.pt. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. São 12 horas. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. São as notícias ao meio-dia nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, um dia de chuva por Oliveira do Hospital, mas com uma ligeira subida da temperatura. Em destaque, esta hora na Boa Nova, o número de casos de Covid-19 em Oliveira do Hospital, que pode duplicar em 10 dias. O especialista Carlos Antunes alertou ontem na Boa Nova para a taxa muito elevada de contágio que se verifica no concelho oliveirense. Tondela, Nelas e Mangualde com novos casos positivos. Carregal do Sal sem registro de novas infecções. Ministros Manuel Heitor e Ana Abrunhosa visitam hoje a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Hoje realiza-se um dia de greve nacional de professores e educadores de infância. Começam as obras no troço de Santa Combadão, da linha da Beira Alta. Dia 5 de janeiro é considerado pelo Primeiro-Ministro um dia ótimo para começar a vacinar contra a Covid-19. Entre outros destaques, saiba também que neste dia há 6 distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva. Nesta sexta-feira realiza-se a reunião pública do Executivo Municipal de Oliveira do Hospital. Tentaremos ainda estabelecer contacto com a jornalista Beatriz Cruz, que está a acompanhar os trabalhos na Câmara Municipal. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. O ministro Manuel Heitor, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, e a ministra Ana Abrunhosa, do Ministério da Coesão Territorial, visitam esta tarde a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. A visita à escola do Instituto Politécnico de Coimbra realiza-se às 14 horas, com tempo previsto de 45 minutos. 2 ministros, queria dizer, 2 governantes hoje então de visita à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Carlos Antunes, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, alertou ontem à tarde para a possibilidade de o número de casos de Covid-19 em Oliveira do Hospital duplicar em 10 dias. No espaço de análise à pandemia na Rádio Boa Nova, o especialista verificou que o concelho registra um crescimento de número de casos de 7,5% ao dia, pelo que se o concelho tem 63 casos, podem passar para 126. Nós, na semana passada, dia 2, que foi o dia limite para classificar os concelhos, Oliveira tinha 47 casos. Portanto, ou seja, na prática vocês tinham 42 casos ativos, mas havia 47 casos que tinham sido identificados nos últimos 14 dias. E é este indicador que conta. Provavelmente, apesar de haver 63 casos ativos em Oliveira do Hospital, provavelmente nos últimos 14 dias há mais do que 63. E isso é preciso ter em conta, porque vão ter surpresas, ou seja, vão passar mais rapidamente para o nível de laranja, porque estão a ligar essencialmente aos ativos e não estão a ligar ao valor acumulado dos últimos 14 dias, que isso é que indica. Só para chamar a atenção que este aumento que tiveram nestes 15 dias é um aumento de 7,5% ao dia. O que é que isso significa? Significa que há uma possibilidade de se duplicar o número de casos em 10 dias. Ou seja, em 10 dias têm 63 agora, em 10 dias passam para 126. Portanto, isso é muito preocupante. É uma taxa de contágio, uma taxa de aumento de casos diários muito, muito elevada. Okay? Portanto, é preciso ter atenção a isto. Os 63, se for 63, já estão com 315 infectados por 100 mil habitantes. Ora, 315 está no valor superior àquilo que vos foi atribuído,
e está muito próximo do limite dos 480, quer dizer, está próximo do limite de 480. Se chegarem aos 98 infectados nos últimos 100 dias, não é ativos, nos últimos 14 dias, desculpa, aos 98 passam de nível, ou seja, ultrapassam os 480 por 100 mil habitantes. Portanto, é preciso fazer essas contas, não ligar tanto aos ativos, mas contabilizar os que foram infectados nos últimos 14 dias. Esse é o número que conta. E tentar evitar que esse número ultrapasse os 98. Fica aqui então este alerta que foi partilhado ontem por Carlos Antunes, especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que faz uma análise à pandemia da Covid-19 no Concelho de Oliveira do Hospital. Este especialista que alerta então para o elevado risco de contágio que se verifica no Concelho de Oliveira do Hospital e a manter-se esta tendência, os números de casos positivos podem duplicar em apenas 10 dias. É importante que todos cumpram as indicações da Direção-Geral de Saúde para travar a pandemia da Covid-19 e não facilitem agora por altura das festividades de Natal e Ano Novo. Ainda hoje deverá ser atualizado o ponto de situação relativamente ao Concelho de Oliveira do Hospital. É sabido já que os números positivos voltaram a subir. Essa será uma informação para atualizarmos no dia de hoje. Hoje também a decorrer a reunião pública da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a acompanhar os trabalhos a jornalista Beatriz Cruz, que também virá já mais adiante também com o ponto de situação relativo aos números da pandemia da Covid-19 em Oliveira do Hospital. No último registro feito na quarta-feira, Oliveira tinha ativos 63 casos de Covid-19. Sabemos já que houve um aumento, não sabemos ainda o número exato, é uma informação que vamos atualizar durante o dia de hoje. O município de Tondela registrou mais 2 novos casos de Covid-19, tal como Nelas, que registra o mesmo aumento. Em Mangualde foi identificado um novo caso. Já o Concelho de Carregal do Sal mantém-se sem registro de novos casos. De acordo com a atualização diária à situação epidemiológica, o Concelho de Tondela tem agora 147 casos ativos e mantém em 191 o número de recuperados. Tondela acumula 342 casos e 4 óbitos. Também o Concelho de Nelas registra mais 2 casos ativos, tendo agora 103. De acordo com a atualização diária feita pelo município, não houve novos recuperados, mantendo em 148 o número de pessoas curadas. O Concelho registra 256 casos acumulados e 5 óbitos. Em Mangualde foi identificado um novo caso de infecção, subindo o número de ativos para 77. Há 242 recuperados, 330 casos acumulados e o registro de 11 óbitos desde o início da pandemia. Carregal do Sal continua a não registrar novos casos ativos. De acordo com a informação partilhada pelo município, o Concelho conta com 75 casos acumulados e 62 recuperados. Não há registro de óbitos no Concelho de Carregal do Sal. Os professores e educadores de infância realizam esta sexta-feira uma greve nacional para reivindicar diversas medidas, tais como poderem aposentar-se mais cedo ou recuperarem os anos de serviço congelado. Há quase 150 mil docentes, desde o pré-escolar até o ensino secundário, e são estes profissionais que estão abrangidos pelo protesto convocado pela Federação Nacional dos Professores, a FENPROF. A adesão à greve espera-se que seja elevada, segundo os resultados do inquérito divulgado esta semana pela FENPROF, segundo o qual 88,3% dos inquiridos consideravam que é preciso continuar a lutar. Os motivos da greve são antigos e prendem-se essencialmente com medidas de valorização social e material da profissão de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário. Através da greve às aulas presenciais e ao ensino à distância, os docentes reivindicam a alteração dos atuais requisitos de aposentação e querem que seja aprovado um regime de pré-reforma
plataforma. De referir que no que respeita ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, a greve convocada para o dia de hoje não está a ter grande expressão por causa da pandemia de Covid-19 de um modo geral, e no país os professores estão também preocupados com a segurança sanitária nas escolas, principalmente por continuarem sem se fazer testes e por existirem estabelecimentos onde não se consegue manter o distanciamento físico de 2 metros recomendado pela Direção-Geral da Saúde. As intervenções de modernização do troço da linha férrea entre Pampilhosa e Santa Combadão, a linha da Beira Alta, deverão iniciar-se brevemente, anunciou a Infraestruturas de Portugal, que acabou de consignar a obra. Trata-se de um investimento de 74,7 milhões de euros e um prazo de execução de 810 dias. A Infraestruturas de Portugal diz que o objetivo da obra passa por assegurar a manutenção do troço e de o ligar à concordância da amealhada que pertence à nova linha da Beira Alta, permitindo uma movimentação do serviço ferroviário no sentido norte-sul, direta da linha do norte para a linha da Beira Alta, ganhando assim a rede ferroviária nacional um aumento de capacidade na sua gestão. A intervenção será feita ao longo de 34 quilómetros, prevendo-se a substituição integral da superestrutura de via com utilização de travessas monobloco polivalentes em betão e carril 60E1, entre outras tarefas. A estação de comboios de Mortágua será modificada para permitir o acolhimento de comboios com 750 metros de comprimento. Serão ainda remodelados os apiadeiros, permitindo o alteamento, alargamento e prolongamento das plataformas, edifícios e acessibilidades ligadas à estação. Serão ainda reabilitados ou reforçados 10 túneis e 8 pontos, e também serão suprimidas as passagens de nível de Mortágua e Luso e construídos os seus respectivos desnivelamentos. Segundo a Infraestruturas de Portugal, também será montada uma ligação direta e eletrificada entre a linha do Norte e a linha da Beira Alta, a norte da estação da Pampilhosa, com 3,2 km, e ainda uma estação técnica com linha de resguardo com 820 metros entre estacas, limite para funcionar como buffer de entrada e saída da linha do Norte. Um viaduto ferroviário com cerca de 1,2 km será construído, assim como infraestruturas de suporte à competente de sinalização e telecomunicações. A Infraestruturas de Portugal prevê uma redução de mais de 120 milhões de toneladas equivalentes a dióxido de carbono com a conclusão da empreitada até 2046 e o aumento dos comboios circular anualmente em cerca de 20%. A modernização do troço Pampilhosa-Santa Combadão e a construção da concordância da amealhada fazem parte do plano para a futura ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso no corredor atlântico. Depois da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, o Primeiro-Ministro António Costa falou hoje aos jornalistas sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, salientando a importância da compra conjunta das doses de vacinas pelos 27 Estados-membros. Sobre o dia em que começa o plano de vacinação em Portugal, o Primeiro-Ministro afirmou que o dia 5 de janeiro, segundo dia útil de 2021, será um ótimo dia e a meta ideal para todos os países começarem a vacinar os seus cidadãos contra a Covid-19. Quanto ao esquema de distribuição, António Costa garantiu que este está devidamente articulado e toda a cadeia logística está devidamente identificada para que a vacinação ocorra com sucesso. Neste dia, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu estão sob aviso amarelo devido à chuva forte. Estes 6 distritos vão estar nesta situação devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte até às 3 da tarde desta sexta-feira. O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado ou encoberto e períodos de chuva que será persistente e localmente forte a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, diminuindo de intensidade e frequência na região norte a partir do final da tarde, sendo fraca ou de chuvisco na região sul. A previsão aponta também para vento moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental até ao final da tarde. Está também previsto algum nevoeiro temporário e uma pequena subida da temperatura mínima e da máxima no interior a norte da Serra da Estrela. As temperaturas mínimas no continente
Norte vão oscilar hoje entre os 9 graus em Bragança e os 16 em Faro, Lisboa e Aveiro, e as máximas entre os 13 na Guarda e os 21 em Faro. Hoje, no concelho de Oliveira do Hospital, as temperaturas oscilam entre 11 graus de mínima e 14 graus de temperatura máxima. E assim chegamos ao final desta edição de Notícias na Boa Nova. Às 3 da tarde, Beatriz Cruz estará consigo para atualizar a informação de âmbito local e regional, certamente já com novos dados relativos à Covid-19 no concelho de Oliveira do Hospital. Relembramos que o último ponto de situação dava conta de 63 casos ativos no concelho. Há também já a indicação de que o número de casos aumentou. Desconhece-se o valor real dos casos ativos atualmente no concelho de Oliveira do Hospital, isto numa altura em que também especialista Carlos Antunes alerta para a possibilidade de o concelho vir duplicados os números da Covid-19 em 10 dias. O especialista alerta para a taxa muito elevada de contágio que se verifica no concelho. Ficamos por aqui, continuação de uma boa tarde, sexta-feira, 11 de dezembro. Também hoje a não perder, a partir das 14, mais uma edição do programa Hepto Rádio, um programa que é produzido e apresentado pela Escola Profissional Hepto Oliva, o grupo que está então responsável pela produção deste programa Hepto Rádio. Acompanhe-nos em radioboanova.pt, siga-nos nas redes sociais e esteja sempre à escuta em 100.2 FM. Boa tarde, sexta-feira, desde já votos de bom fim de semana. Mantenha-se em segurança. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.